brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando seu pão de cada dia, ó Senhor. Vamos aplaudir Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, povo de Deus. Quem ama ajudar a casa de Deus, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? Porque quem dá tem para dar, não é? Então é melhor dar do que receber, diz Paulo. Amém, povo de Deus. Fica de pé um minuto no seu lugar. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. Aleluia, Jesus. Eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa e apertasse até ela dar um glória a Deus. Chacoalha ela um pouquinho aí. Diga: Jesus quer te trazer para o meio. Diga: tem coragem de se apresentar e vir. Levanta a mão dessa pessoa para cima. Diga: Jesus te chamou para estar no meio. Quem crê que você vai vir para o meio hoje na glória? Então segura na mão dessa pessoa. Você vai orar por ela aí, porque, aleluia, há uma batalha espiritual aqui nessa noite, mas nós vamos sair daqui vitoriosos para a glória de Deus. Fecha os olhos e pega na mão dessa pessoa. Aleluia, feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, me ajuda em oração. Você vai orar por essa pessoa. Há uma batalha, há uma guerra aqui, mas nós vamos sair vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que tem lutado contra esta vida, toda a pressão, tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai, há poder no teu sangue, no teu nome, há poder no nome de Jesus Cristo. Vai derrotando agora todas as trevas, todo espírito maligno, toda opressão, todo aquilo que está oprimindo esta vida. Há poder no sangue, no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome, no sangue de Jesus Cristo. Vai clamando, Deus vai te usar aqui. Eu estou vendo uma batalha aqui. O inimigo está oprimindo a vida de alguém aqui, pondo um pensamento negativo, pondo a inferioridade, mas você está representando o Espírito de Deus. Você vai sair agora, você vai bater em retirada agora. Você que está soprando nesta mente, dizendo que ela não é nada, dizendo que ela não vai conseguir, querendo levar para o vício das drogas, da bebida, em nome do Senhor Jesus, todo mal agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ouvir você clamando. Você não está aceitando ver essa vida aqui, maligno, mas ela chegou até onde Jesus está. Jesus está nesse lugar. Sai opressão agora. Sai todo o mal agora. Que essa pessoa sinta o alívio aí agora.
sai doença, sai a enfermidade, sai dor agora, em nome de Jesus Cristo. Todo mal, levante as duas mãos para cima, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Quem crê que você e a tua família vai servir a Jesus, da glória. Aleluia. Oh, glória. Vamos ler a palavra de Deus, irmão, mas nós vamos trabalhar com os mistérios aqui. Porque tem um anjo andando aqui no meio da igreja com uma bandeja de ouro na mão. Ele veio trazer presente, ele veio fazer curativo, ele veio colocar de pé, ele veio entregar dons, ele veio entregar portas abertas. O Senhor está no meio da igreja. Abre aí no livro do Dr. Lucas, São Lucas, capítulo 6, versículo 6. Aleluia. Vamos tratar aqui nessa noite de coisas que precisam ser resolvidas, que está no passado, mas o Senhor vai tratar com você aqui hoje. Ele vai pôr você no meio, você vai entender esse meio. Quem pode dar glória? Só que eu preciso da tua atenção, que você redobre a sua atenção, para você poder entender o que aconteceu aqui nesse texto. Quem achou, diz glória a Deus. Lucas 6:6, capítulo 6, verso 6. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Aleluia. Vamos ler. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem o que acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, foi ele e ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Versículo 11: ficaram cheios de furor uns com os outros, conferencia sobre o que faria Jesus Cristo. Se assente aplaudindo a Deus. Fala conosco, Espírito Santo. Aplauda, pode aplaudir. Aplauda, 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 aplauda Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, olha para mim, meus irmãos, um minuto. Preciso da tua atenção aqui nesta noite, para nós poder entender aquilo que Deus quer falar conosco. Estamos diante de uma história que aconteceu, e essa história está relatada aqui no livro de Lucas. Lucas capítulo 6 e versículo de número 6. Lucas, que não foi um homem que andou com Jesus, irmão, enquanto Jesus estava na terra. Lucas foi salvo pela pregação do apóstolo Paulo, mas Lucas, que era um médico, foi um investigador das histórias de Jesus. Ele foi alguém que voltou nas terras da Galileia, de Nazaré e Jerusalém, e entrevistava as pessoas aonde Jesus havia passado, e assim ele escreveu esse evangelho chamado de Evangelho de São Lucas. E Lucas, que é o único dos evangelistas que narra a história de Jesus com 12 anos no templo, aleluia, quando seus pais se esqueceram e voltaram apavorados, e encontraram Jesus com 12 anos de pé, e os doutores sentados ouvindo a voz de Jesus com 12 anos de idade. Aquilo já era um sinal daquilo que Jesus ia fazer. Aquilo já era um sinal mostrando para a humanidade que Jesus é o Rei de toda a glória. Ele põe todo mundo sentado e ele permanece de pé para a glória de Deus.
Olha para mim, meus irmãos, mas quando nós chegamos nesta história, encontramos um personagem que tem um defeito em seu corpo. E todos nós sabemos que a cultura daquele povo é um pouco preconceituosa quando se refere a uma pessoa que nasce com um problema. É óbvio que esse homem nasceu com esse problema na sua mão era seca, era curta. Então, quando a gente lê o livro de Levítico, a pessoa que nascia com um problema na mão, ela não podia exercer, se fosse da tribo de Levi, dentro do templo. Ela era olhada com os maus olhos. As pessoas diziam: alguém pecou, ou ele pecou, ou a família pecou, ou os avós pecaram, para que nascesse com esse problema. Então preste atenção, irmão, ele vive dentro de uma cultura aonde ele foi uma criança, e todos nós sabemos que criança não tem maldade, criança não vê maldade em outro semelhante, a criança é inocente. Mas parece que eu vejo esse homem, quando criança, sendo reprimido pelos pais dos seus amiguinhos. E não foi assim também, aleluia, na adolescência. Na adolescência, os amigos deixando ele de lado, talvez os comentários, aleluia, que rolava na escola, na hora do recreio, dizendo: não ande com esse rapaz, tem um pecado na vida dele, uma maldição, é por isso que ele tem problema nesta mão. Então parece que eu vejo esse rapaz, este homem, trazendo na sua bagagem traumas de alguém que colocou ele sempre de lado, alguém que sempre colocou ele para os cantos, sempre colocou ele pelas beiradas, por causa do problema que ele não queria ter, mas tinha. Só que a história dele está para mudar, porque Jesus é especialista de deixar as coisas velhas e fazer coisas novas. E é isso que Jesus veio fazer nesta noite. Ele veio deixar a sua vida velha para trás, a vida que não agrada a Ele, e Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Talvez você tenha um problema que está fazendo com que as pessoas te coloquem de lado, talvez o preconceito por causa de algum problema, de um vício. Mas saiba que Jesus não veio para os sãos, veio para os pecadores. Ele não veio chamar justo, Ele veio chamar os doentes. Ele não veio pregar para quem não precisa, Ele veio pregar para quem precisa. E é por isso que Ele te traz aqui nesta noite, porque Ele quer mudar a tua história. Então olha para mim, meus irmãos, vamos pensar. Esse rapaz, desde a sua infância, na sua vizinhança, na escola, sempre reprimido, sempre, aleluia, as pessoas olhando com os maus olhados, comentário. Mas agora ele cresce e ele quer ouvir a palavra de Deus. E é óbvio que ele era um frequentador da sinagoga. Pastor, o que era uma sinagoga? Era um tipo de igreja onde se lia a Torá, onde as pessoas buscavam refúgio. Mas ele não podia ler a Torá, ele não podia se apresentar no meio, ele sempre tinha que ficar escondido, enquanto ele via os seus amigos, enquanto ele via a sua família, enquanto ele via os seus conhecidos participando da sinagoga. Ele não teve esse, aleluia, esse privilégio, ele não teve esta oportunidade. E dentro da casa de Deus agora ele chega, só que vem um pregador diferente, um pregador que não era como os escribas, como os saduceus, como os fariseus. Este pregador que tem autoridade para expulsar demônios, esse pregador que tem autoridade para orar e curar os enfermos, este pregador que manda até no mar e no vento, este pregador que agora é mal visto pela classe dos religiosos, ele vai ser convidado para pregar naquela sinagoga. E aonde esse pregador chega, alguma coisa muda, alguma coisa é transformada. E eu já quero te informar que esse pregador está aqui nesta noite. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. E Ele está dizendo: eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história, eu sei da tua guerra, mas vou mudar a tua história e vou mostrar que eu sou Deus da tua vida. Levante a mão para dar glória.
Só quem já sentiu Ele aqui nesta noite, só quem já sentiu a presença dEle. Aleluia. E na altura desse campeonato, Jesus não era tão conhecido ainda, aleluia, mas ele já havia feito milagres, como a cura do paralítico que foi levado pelos amigos. Ele já havia operado sinais nas bodas de Canaã, mas ele não era tão conhecido como ele vai ser lá na frente. E ele chega para abrir, aleluia, a Torá, e ele abre no livro dos profetas, e cai no profeta Isaías, capítulo 61, e o mestre começa a ler, porque o meu texto do capítulo 6 e versículo 6 começa dizendo: e Jesus ensinava, porque não há milagre sem antes ensinamento, não há poder de Deus sem antes o ensinamento. Primeiro ele precisa te ensinar que ele vai mudar a tua história, mas você precisa continuar dependendo dele, você precisa continuar buscando ele. Ele vai mudar a tua história, mas ele continua sendo Deus, você continua sendo servo. Ele vai fazer um milagre, mas você não pode abandonar a casa dele. Então pega na mão do teu irmão, me ajuda a pregar. Diga: primeiro ele vai te ensinar. Diga: o milagre não chegou, porque você precisa aprender. Diga para o teu irmão: está disposto a aprender com ele? Diga: abre teu coração, ele vai te ensinar. Quem veio para aprender com Jesus, o Filho de Deus da glória? Então ele abre no livro do profeta Isaías e sai lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia, porque me ungiu para pregar as boas novas, para colocar em liberdade os que estão cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para curar os oprimidos, para trazer salvação aos cegos, para trazer luz às trevas. E aquele homem está no cantinho ouvindo. Talvez ele ouviu isso a vida inteira, talvez ele ouviu tantas mensagens no decorrer da sua vida, mas a sua vida não mudava, até que o mestre, sabendo quem estava lá, porque o mestre não faz nada antes, aleluia, dele saber o que vai fazer, irmão. Todo o milagre de Jesus já tinha um script, ele já sabia quem ia curar. Ele não foi lá somente para ensinar, mas ele foi para mudar a vida daquele homem. Ele conhece você. Talvez você está olhando para mim dizendo: mas eu tenho tanta falha, tanto pecado, eu erro tanto. E o Senhor está dizendo: mas é você que eu escolhi, é você que vai ser pregador da palavra, é você que vai ser obreira da casa do Senhor. Cadê seu glória? Aleluia. Olha para mim, Jesus está lá pregando, e Jesus agora finta os olhos naquele homem. Aquele homem que até mesmo dentro da casa vai sofrer um preconceito, até dentro da casa de Deus, dentro da sinagoga, ele vai sofrer o preconceito, porque Jesus olhava para ele, mas os fariseus também olhavam, e os fariseus diziam: será que vai curar ele? Não pode curar ele, é sábado. Veja que a preocupação daqueles homens não era com o bem-estar daquele homem, da mudança de vida dele, mas era a preocupação de pegar Jesus na curva. Mas Jesus é diferente. Jesus é advogado por excelência. Ele é seu advogado fiel. Podem te julgar, te apontar o dedo, mas Jesus entrou na tua frente nesta noite. Olha para mim, meus irmãos, aleluia. E Jesus olhando, e os fariseus olhando para aquele homem agora, aleluia, está sendo visto pelo pregador, mas também está sendo visto pelos seus acusadores. Oh glória! Oh, e é assim na nossa vida. Quando Deus começar a olhar para você, os acusadores vão começar a olhar também. Vai dizer: ele é usuário de droga. O diabo é acusador, Deus, mas é usuário, é traficante, aleluia, está se prostituindo. Mas Jesus não olha como o homem olha, como o diabo olha. Jesus vê a salvação. Quem está entendendo a glória? Aleluia.
E ele está olhando para você nesta noite. O inimigo pode estar olhando também, dizendo: não vai virar nada, não vai ser nada. Porque o inimigo, irmão, quer pôr você para baixo. Você tem que entender isso. O inimigo não quer que você ande. O inimigo quer ver você estagnado. Na verdade, ele quer você andando para trás na vida, na sua família, nos teus negócios. Ele não quer que você cresça. Ele não quer que você prospere. Ele não quer que você tenha alegria. Ele não quer te ver sorrindo. Ele não quer te ver contente. Ele não quer te ver dando glória a Deus neste culto. Ele não quer te ver adorando. Ele não quer te ver você com o coração aberto. É por isso que ele lança seta. Mas Jesus está aqui para cuidar de você. Quem está entendendo a glória? Olha para mim, meus irmãos. Aleluia. A acusação está ali, mas o advogado também. E Jesus olha para aquele homem. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. E a primeira palavra que Jesus fala para aquele homem, aleluia, depois dele ter ensinado, oh glória, Jesus disse: quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. E a primeira coisa que Jesus fala para aquele homem é: levanta-te. Levanta-te. Só que eu fui lá no grego, olhei aqui, eu tenho a Bíblia Strong's no meu celular. E essa palavra no grego significa levanta-te, aleluia, fica-te de pé, mas levanta-te da morte. Levanta-te do sono profundo. Levanta-te das trevas. Jesus não está simplesmente falando de uma forma física, mas de uma forma espiritual. Porque embora você possa ficar de pé, mas você possa estar caído na sua fé, na sua alegria. Talvez você está caído em seus pecados e pensamentos, mas a ordem é: levanta-te. Saia das trevas, saia da morte, sai daquilo que te aprisiona, sai do vício agora, que as cadeias comecem a ser quebradas agora. Olha o poder da palavra entrando aí. Aquilo que tem te segurado caído vai ser quebrado agora. Aquilo que está segurando você distante de Deus vai ser quebrado agora. Levante a mão. Só quem precisa de uma libertação, só quem precisa de ser colocado de pé, só quem precisa. Olha o poder da palavra aí, ó. Olha Deus tirando você das trevas. Olha Deus te fazendo uma pessoa nova na presença dEle. Levanta-te. Quem pode dar glória? Aleluia. Levanta-te. Levanta-te, irmão. E eu penso que naquele momento que Jesus fala aquilo para aquele homem, vem um filme na cabeça dele de tantas vezes, aleluia, alguém falando: não anda com ele, não fala com ele, não entra na casa dele, não brinca com ele, não compartilha nada com ele. Mas agora o pregador está dizendo: chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora de você ficar de pé. Chegou a hora de você viver. Chegou a hora de você ser liberto, ser livre. E é por isso que Deus me traz aqui nesta noite, para falar para você: chegou a hora de Deus mudar a tua vida. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Levanta-te. Levanta-te da morte. E eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Pastor, há quantos tipos de morte? Há pelo menos 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte espiritual é o afastamento de Deus. É aquilo que Paulo disse: e nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Olha para mim, pastor, como assim? A pessoa que não ouviu a voz de Jesus dizendo: levanta-te, está morto.
não consegue dar glória, não consegue vir para a casa de Deus, não consegue jejuar, não consegue sentir a presença, não consegue ver Jesus como rei, não consegue reverenciar o poder dele. E é por isso que ele está dizendo para você: chegou a hora de eu revelar a minha vontade para você. Pode ter entrado morto, mas vai ter vida hoje aí. Oh, coisa dura é ouvir um louvor e não conseguir sentir nada. Oh, coisa dura é não ter vontade de orar. Oh, coisa dura é não ter vontade de vir para a igreja. Nós éramos assim. Quantos convites nós recebeu e nós dizia: um dia eu vou, semana que vem eu vou, mas nós enrolava quem convidava nós não queria vir. E quando vinha, não tirava o olho do relógio, não via a hora de acabar. Agora a gente não vê a hora de estar na presença dele, não vê a hora de entregar um papel, de levar uma marmita, de pregar na live, de pregar para alguém, dizendo: Jesus é bom e o diabo não presta. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Lá no fundo, ó, tem gente com vida lá, ó, mão para cima. Tem gente lá no fundo que está com vida, está reagindo. Tem batimento do céu aí, tem respiração do céu aí. Quem não tem, receba. Quem não tem vida, receba a vida. Quem não tem vida, foi ele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Receba a vida aí, ó. Receba Jesus Cristo na tua vida aí. Receba o Senhor e Salvador no teu coração. Só quem recebe, tem gente recebendo. Eu estou ouvindo barulho de glória a Deus. Aleluia. Olha para mim. Levanta-te, fica em pé. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. É para ficar em pé. A vida inteira caído, a vida inteira escondido. Jesus está dizendo: é para você ficar em pé. Mas eu tenho um problema. Não tem problema, pode ficar de pé. Quem está entendendo a glória? Porque Jesus não tinha curado ele ainda, mas Jesus está dizendo: fique em pé. E a hora que Jesus fala fique em pé, todo mundo olha para aquele homem. Jesus prova a gente. Tem gente que não recebeu o milagre ainda porque não quer demonstrar o problema. Jesus está falando: vem para o meio, vem para frente. Aí eu não vou não, tem vergonha. Jesus está dizendo: se é eu que estou falando, você, aleluia, pode se levantar com o problema, mas o problema vai ser resolvido. Ah, eu não posso apresentar o meu problema. Aquele homem fica de pé com a sua mão ressequida e ele está em pé. Aí Jesus vai provar ele ainda mais. Jesus vai falar: vem para o meio. O teu lugar é no meio agora. Teu lugar não é mais escondido. Eu estou te apresentando nessa sinagoga. Eu vou te apresentar. Não é o homem que está chamando você para o meio. Não é o homem que vai te apresentar. É Jesus Cristo que está dizendo: vem para o meio, vem para o meio, vem para o meio. Vem para o meio, vem para o meio, que eu vou mostrar quem você é. Vem para o meio, porque eu estou te chamando. Teus acusadores estão olhando, mas eu tenho uma obra grande na tua vida. Quem vai vir para o meio nessa noite? Quem vai vir para o meio? Pega na mão do irmão que está do seu lado. Pega, chacoalha ele aí para ele despertar. Diga: não tenha medo. Não solta a voz, diga: não tenha medo. Diga: é para vir para o meio. Jesus está te chamando. Vem, 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 vem. Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? Levante a mão para dar glória. Aleluia. É para vir para o meio, meu filho. Meio da onde, pastor? Oh, glória. É aqui que eu queria chegar. É para você vir para o meio da vontade dele. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele diz assim: o tabernáculo é para ficar no meio.
é 12 tribos, então vai ser 4 tribos no norte, 4 tribos no sul, 4 tribos no leste e 4 tribos no oeste. Moisés, as casas têm que ser cinza, mas o tabernáculo tem que ser colorido, para as pessoas entenderem que eu estou no meio, e eu quero trazer eles para o meio. Quem está entendendo a glória? Então olha aqui, para o povo encontrar Deus. Por que as barracas eram cinza, pastor, escuro? Para representar o ser humano. E por que o tabernáculo era branco, mas a única porta de entrada era colorida, era azul, púrpura, aleluia, branco, e ficava bem na porta. O único jeito do homem encontrar Deus era sair da sua casa e vir para o meio. E é isso que Deus está dizendo aqui nesta noite. Eu quero trazer você para o meio da minha vontade. Eu quero trazer você para o meio da minha presença. Veja que Jesus não havia curado ele ainda. Meu Deus, Ele te chama com um problema sim. Ele te chama com dificuldade sim, com fraqueza sim. É a palavra que está dizendo. Eu estou chamando você o jeito que você está aqui nessa noite, como você entrou aqui. Eu não quero que você vá lá no médico, resolva o teu problema e vem com a mão normal. Não, eu estou te chamando do jeito que você está aqui nesta noite. Eu estou chamando você, é para você vir para o meio. Imagine os passos daquele homem até chegar no meio, irmão. Você acha que é fácil? Você acha que ele não lembrou do passado? Você acha que ele não lembrou dos traumas? Você acha que ele não foi com medo de ser envergonhado mais uma vez? Você acha que foi fácil para aquele homem? Era um espaço curto, da onde ele estava até chegar no meio. Mas para ele era um caminho longo. Cada passo que ele dava, ele dizia: meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou suportar? Será que eu vou vencer? E essas perguntas ficam em nós, irmão. Será que eu sou escolhido de Deus? Será que Deus tem realmente uma obra na minha vida? Por causa dos problemas, às vezes nós começamos a ver o problema, às vezes nós começamos a olhar a dificuldade e a gente se pergunta: será que o pastor falou aquilo lá para mim? A profecia, os profetas falou, é verdade? Porque minha vida não muda. Porque enquanto aquele homem andava, a sua vida não mudou. Olha para o seu irmão, diga: é aí que entra a fé. Diga: a fé faz toda a diferença. Diga: quem tem fé vai caminhar com o problema, mas não vai parar. Vai caminhar doente, mas não vai parar. Vai caminhar com as portas fechadas, mas não vai parar. Vai caminhar, mas não vai parar. Levante a mão, só quem não parou. Na ordem de Jesus, da glória a Deus. Aleluia. E Jesus está dizendo: não é para você parar. Ele está te chamando. O problema está aí, está na tua casa, está na tua vida, mas é para você ouvir a voz dele. Não é para você parar. Não é para você voltar para o seu lugarzinho, porque aquele homem podia ter parado no meio e falar: não, eu vou passar vergonha, eu vou ficar frustrado, eu vou voltar a sentar no meu lugarzinho escondido. Mas olha para mim, quando Jesus chama é diferente. A voz dele é poderosa. A voz dele é aquela voz que diz: haja sol e houve sol. Ele diz: haja luz, houve luz. Haja separação de águas e águas, e houve separação de águas. A voz dele é poderosa na tua vida. Aleluia. E ele sabe como você entrou aqui.
Só Deus sabe como você está caminhando. Só Deus sabe como está a sua vida. Só Deus sabe as guerras que você tem passado. Mas o Senhor está dizendo: a hora que você chegar no meio, as coisas vão começar a mudar na sua vida. É por isso que é difícil chegar no meio, é ou não é? É difícil chegar no meio, meu filho. É difícil chegar na vontade dele. É difícil chegar onde ele quer. Mas se ele falou, você chega. Olha aqui para mim, Jesus diz: passamos a outra margem. A ordem de Jesus era para que ele atravessasse o mar da Galileia. Deixa eu te perguntar, foi fácil para ele chegar do outro lado? Não foi fácil, houve tempestade, o barco quase afundou. Porque a ordem vem, mas a dificuldade também vem. Quem está entendendo da glória? Pega na mão do irmão que está do seu lado, me ajuda a pregar. Diga: como eu seguro a tua mão, Jesus segura a tua. Diga: sinta a confiança dele. Não olhe para trás, olhe para frente, que você não vai parar. Quem não vai parar, dá glória a Deus. E quando aquele homem chega no meio, aqueles homens, os acusadores, veja que aqueles acusadores começaram a dizer: ele não vai curar ele, hoje é sábado. Não pode curar ele, hoje é sábado. Não pode ter trabalho, não pode ter cura, não pode ter nada. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos daqueles homens, contou uma parábola: ei, no sábado é lícito fazer o bem ou o mal? Salvar vidas ou matar vidas? E aqueles homens olhando aquela palavra que Jesus estava dizendo, e aquele homem diante daquela guerra, a guerra dos acusadores contra o advogado. Só que o advogado tem a palavra mais poderosa do que o acusador. O acusador pode estar falando o que for contra você, mas a última palavra é do seu advogado. E hoje ele diz: eu te absolvo aqui hoje de toda culpa, perdoo os teus pecados e te dou vida. Quem crê dá glória. Então olha para mim, meus irmãos. Aquele homem está no meio de uma guerra que não é dele. É a guerra dos acusadores contra o advogado. O advogado não foi para guerrear com aqueles homens, mas os acusadores estavam guerreando com Jesus. E aquele homem estava no meio. E às vezes você está no meio de uma guerra, e você sente no seu corpo o mal querendo te desanimar. E você sente as forças ocultas pondo peso nas tuas costas. Tem gente que vê até vulto, escuta barulho no telhado, sonha com demônio, sonha com vela, sonha com macumba, sonha com coisa ruim. E você acorda com aquele corpo pesado. Antes de eu conhecer Jesus, eu era assim, eu só acordava com corpo pesado, não tinha ânimo para nada, não tinha ânimo para trabalhar, só tinha ânimo para ficar na rua. Porque havia uma guerra, o mal estava sobre a minha vida. E há uma guerra, irmão, entre nós. Mas Jesus te trouxe aqui para te dar vitória sobre esta guerra. Esta guerra não vai te matar, esta guerra vai te trazer vida. Quem crê dá glória a Deus aqui nessa noite. E aquele homem está olhando, e Jesus olha para aquele homem e diz: ei, aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, aleluia. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: veja que primeiro Jesus olhou ao redor, aleluia, para ver a reação daquelas pessoas. É triste o que eu vou falar, mas é uma verdade. Tem gente que não vai ficar feliz com a sua vitória. Mas fica tranquilo que Jesus está olhando quem vai se alegrar e quem vai ficar triste. E eu quero profetizar: quem ficar emburrado, falando mal, murmurando, Deus vai tirar da tua vida. Só vai permanecer quem está torcendo por você. Quem está entendendo a glória? Levante a mão direita para o céu, vamos profetizar. Diga: Jesus. Solta a voz, é profético. Diga: Senhor Jesus, começa a limpar minha vida.
toda a raça que não gosta de mim, que quer me ver caído, quer me ver no vício, quer me ver no pecado, limpa a minha vida agora. Quem crê que vai haver uma limpeza aqui da glória? Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Aleluia, 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 aleluia. Oh, ele olha ao redor e diz para aquele homem: estende a tua mão. E aquele homem com aquele problema na mão, parece que ele começa a esticar assim, ele começa a olhar e fala: meu Deus, minha vida está sendo mudada agora. Agora eu posso vir na sinagoga e ler a Torá. Agora eu posso trabalhar. Agora não tem mais preconceito. Agora não tem mais julgamento. Jesus está mudando a minha vida. E é para isso que Jesus te trouxe aqui, para mudar a tua vida. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, segura a mão dela. Ei, alabacébia. Prepara que você vai ser usado aí, né? Vamos fazer um ato profético aqui agora. Choramanasse, alabacébia. Pega lá, aleluia. Pega na mão da pessoa aí que está do seu lado. Diga para o seu irmão: é hoje que você vai ficar de pé. Diga: não fique triste. Se você não consegue, diga: Deus vai me usar. Não, fala com voz de profeta. Diga: Deus vai usar minha vida para te colocar de pé aqui hoje. Só quem é profeta e profetiza da glória. Eu vou descer lá, aleluia. Pega na mão de alguém, pega na mão dele. Pega na mão, não fica sozinho não, pegue na mão de alguém. Porque tem gente aqui que não está de pé, não é porque quer, não é porque não quer estar na presença, é porque não consegue. A luta é grande, mas você vai ser profeta aqui nessa noite. Essa pessoa vai permanecer de pé, Deus vai te usar aqui. Da glória, da glória. Olha aqui, nós vamos dar 3 glórias a Deus. Você vai pôr essa pessoa de pé. Deus vai te usar com autoridade aqui, irmão. Essa pessoa vai permanecer nessa casa aqui. Tem pessoa que vai ser obreira desse lugar aqui. Ah, pastor, tem acusador aqui. Se tiver acusador aqui, é bom você, aleluia, fechar tua cara e ficar quietinho. Porque quem escolhe não é o pastor Diego, é Jesus Cristo de Nazaré. Olha para o seu irmão, pergunta: você é o acusador ou você é o abençoador? Se for o abençoador, você dá glória a Deus aí. Aleluia. Tem homens aqui que vai ser obreiro dessa igreja. Deus vai pôr o desejo de colocar o terno. A obra está atrasada, mas a obra vai começar a andar de novo. Cadê teu glória? Tem gente que não está casado que vai casar. O diabo vai se lascar. Quem crê na glória? Aleluia. Prepara que você vai voltar a trabalhar. Tem gente aqui que vai falar: pastor, eu quero panfletinho para entregar. Pastor, me dá alguma coisa para fazer na igreja. Eu entrei aquele dia caída, mas Jesus me colocou de pé. Chacoalha ele assim, diga: prepara, tua vida não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma, Fernando. Cadê seu glória? Vai, 3 glórias para Deus. Você vai pôr essa pessoa assim para cima, ó. Não tenha medo. Você vai, se ela tiver aí assim, ó, meio dura, você vai puxar ela para cima aí. E eu vou te falar mais. Se você tiver com autoridade aí, ó, você vai pôr ela de pé, vai pôr ela aqui no meio, aqui, ó. Quem crê dá glória a Deus.
Será que você tem coragem de pegar na mão dessa pessoa e trazer ela aqui no meio? Trazer aqui no meio, como Jesus mandou aquele homem fazer. Eu digo em nome do Pai. Tá bonito, hein? Eu vou falar de novo. Eu digo em nome do Pai. Eu digo em nome do Filho. Prepara que Deus vai usar a tua vida aí como canal de bênção. Eu digo em nome do Espírito Santo. Traz pro meio, traz pro meio. Da glória, 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 da glória. Fica aí no meio. Os obreiros da igreja, um chamão aqui, vai buscar alguém lá. Chegou a hora. Quem crê que foi o próprio Espírito Santo que trouxe essas pessoas aqui na frente? E a primeira palavra que ele libera para você aqui, ó: os teus pecados estão sendo perdoados aqui. Tudo que você fez até hoje, o sangue dele está sendo derramado aqui. Se você crê, ele tira a culpa de sobre a tua vida. Cadê seu glória? Você crê que Jesus quer ver você no meio? Pensa que ele não te viu lá na tua casa, não? Às vezes queria vir, mas a barreira não deixava. Lembrando dos cultos, do fogo, da palavra. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu quero você no meio da minha vontade. Enquanto você estiver vindo, eu vou mudar a sua vida, mulher. Rei, alabe, aramana. Estende a mão para cá, irmão. Há uma batalha contra a vida dessa mulher. Há uma opressão maligna que persegue a vida dela desde muito tempo atrás. Mas o Senhor vai trazer força para ela aqui. Quem crê na vitória dela, em nome de Jesus, Pai, há poder no teu sangue, no teu nome. Vai renovando a vida dela, que toda perseguição espiritual, que tudo aquilo que luta contra a vida dela, para não vê-la na tua casa, na tua presença, nós repreendemos agora tudo mal contra a vida dela, em nome de Jesus. Todo mal, em nome do Senhor Jesus, todo mal. Sim. Dá um abraço nela, irmã Aparecida. Creia, filha. Jesus está aqui ou não está, meus irmãos? Chegou a hora de vir para o meio. Dá um passo para frente. Vem, vai lá perto, volta. Aleluia. Eu estou vendo pessoas aqui, ó, na minha frente, que Deus tem um carinho tão grande. E duro que vocês sentem esse amor de Jesus. Quem está entendendo da glória? Mas eu sei que não é fácil. Mas assim, ó, como está segurada a mão de cada pessoa,
Hoje você vai sair com Jesus pegado na tua mão. Quem crê dá glória. Eu quero que você que está com essa pessoa de mão dada aí, você vai orar por ela agora. Nós oramos no começo e você vai orar. Pega ali na mão ali, irmão Fernando. Você vai orar de novo. Mas orar de novo, você vai orar de novo. Porque orai-vos uns pelos outros. E você vai ter força. E nós vamos ver essa promessa se cumprindo na sua vida. Quem crê dá glória. Tem gente que falou, não volta mais. Tem gente que falou, não firma mais. Já caiu tanto que não firma mais. Mas eu profetizo que Jesus vai tampar a boca dos acusadores. Você vai orar pelos teus acusadores. Vai falar de Jesus para os teus acusadores. Quem crê da glória. Oh. Aleluia. Quem pode dar glória? Você vai orar agora. Você vai orar agora por esta vida. Quem crê da glória a Deus. Você vai orar por ela e por esta pessoa. Fecha os olhos. Enquanto você orar, a mão de Deus vai trabalhar em favor dessa vida. Eu quero que você comece a orar por essa pessoa com fé agora. Oh, aquela mulher que está ali, ó. Vem cá, filha, você que está aqui, ó. É você, atrás da pastora, vem cá. É você que olhou para trás, filha. Vai orando. Aleluia. Vai orando, vai orando. Vem cá, filha. Jesus chamou você para o meio. Aleluia. Aleluia. Esse manto representa a graça dele sobre a tua vida, filho. A graça dele está sendo derramada no seu coração. Deus conhece o desejo do teu coração, sabe da vontade que você tem de se aproximar. Mas só Deus conhece a tua história do começo ao fim. Ramanjui alabla yaramana bialai yaramanas. Receba a graça dele na tua vida. Receba o amor dele na sua vida aí, filha. Receba Jesus Cristo. Ele muda a tua vida aqui hoje, se tu crer. Ele tira os pensamentos negativos, ele tira a opressão, ele faz você caminhar, porque ele é Deus. Vai orando, vai orando, vai orando. Essas palavras te darei. Missionário, Me sustentas dá um abraço nela. em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, se quiser abraçar, abraça essa pessoa, abraça ela, abraça eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenética acredito que a visão da tua face é tudo, 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 tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena,
vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo. Não compreendo seus caminhos, mas eu te darei, Jesus, eu te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Aleluia! Isso me leva mais perto de ti, mais perto do teu caminho, mais perto do seu caminho. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenética acredito que a visão da tua face é tudo, 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 tudo que eu preciso. Aleluia! Glória a Deus. Tem alguém para entregar a vida para Jesus aqui hoje? Quer reconciliar? Você vem no meio, mas Jesus está dizendo: quer reconciliar? Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? A primeira veio, mas tem mais. Tem mais que quer voltar para os caminhos. Aleluia! Vem, é hoje. A oportunidade é hoje. Jesus está te chamando. Ah, pastor, mas eu já aceitei várias vezes. Não tem problema, vem mais uma. Quem sabe é nessa que Jesus vai mudar a tua vida, como fez com a minha. Oh, é noite de salvação aqui. Tem mais. Que cuidar de você e jamais esquecer. Vem que hoje a oportunidade está aberta. Tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vem, deixa ele passar aí. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. É o poder da palavra. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. E Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Segura um pouquinho. Segura o louvor. Só um toquinho. Aleluia. Hoje é o dia. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais. Hoje é o dia de você vir. Vem, Jesus está dizendo: vem, que eu vou mudar a tua história. Vem, porque eu vou transformar a tua vida. Vem, porque chegou a hora dele fazer o impossível na tua vida. Que noite maravilhosa na presença de Jesus.
Eu falei para você que você ia vir num culto de Jesus, irmão. Nós é meio maluco, isso é meio tradicional, também nós gritando, pulando e orando, e põe a mão e pega na mão. Eu não dou conta de ficar numa geladeira não, irmão. Meu Deus, que é isso? Nós é vivo, quem está entendendo da glória? Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Eu queria pedir para os obreiros, o homem, ficar do lado dele, do irmão Renan, as obreiras aqui do lado dessas irmãs, que nós vamos orar um por um aqui. Isso. Vem aqui, pastor, do lado do irmão Renan aqui. Os irmãos estão na nave, senta aí, meu filho, senão depois as pernas vão ficar doendo. Senta, senta. Jesus é educado, irmão. Eu não consigo imaginar um Jesus carrasco. Você consegue? Eu consigo enxergar um Jesus amoroso, irmão. Agora, com os fariseus ele era bravo, irmão. Com quem vende as coisas dentro da casa dele, ele bate. Tá lá, lê. Eu não gosto de vender nada lá na igreja. Tem gente que não pegou ainda, meu filho. Eu li lá em João, lá, e Jesus falou assim, e ele falou, aqui na casa do meu pai não é casa de venda. Quem está entendendo da glória? Aqui é lugar de salvação, de oração. Amém, meu amigo Renan? Você está reconciliando ou aceitando? Reconciliando. Está reconciliando? É. Quer ficar firme? Quero. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Ver um rapaz desse entregando a vida para Cristo, né? Estende a mão para cá, sentados mesmo, irmão, fica sentado. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta noite, eu me reconcilio com o Pai, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Diga, me perdoa todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, me dá força para caminhar e continuar firme na presença. Eu entrego meu corpo, a minha alma e o meu espírito no altar do Senhor Jesus. Quem crê da glória, receba em nome de Cristo, filho. Fica aqui que nós vamos orar por todos. Como que a senhora chama, benção? Marislaine. É a Marislaine. Aleluia. Falou que gostou dessa igreja. Você está aceitando ou está reconciliando? Aceitando. Ela está aceitando. Cadê seu glória para Jesus? Aceitando Jesus, meu filho. Oh, não precisa a gente pôr o jogo de luz aqui para ganhar a alma, irmão. Você não vai pintar de preto aqui, ficar numa escuridão, ninguém vê ninguém. Eu mesmo cego vou trombar em todo mundo. Jesus é a luz. Quem pode dar glória a Deus? Ah, pastor, o senhor está criticando o pastor que tem a igreja preta. Não estou criticando ninguém, meu filho. Estou falando que não precisa. Aonde tem Jesus, as almas vêm. Quem está entendendo da glória? Vamos orar pela irmã Marislaine. Vem cá, irmã Aparecida, põe a mão no coração dela. Eu vou orar pela vida dela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a irmã Marislaine, Pai, que está entregando a sua vida diante do altar do Senhor Jesus. Apaga-lhes todos os pecados, Deus. Derrama o teu sangue. Faça dela uma nova pessoa na tua presença. Que ela ressuscite, que ela caminhe e venha para o meio como o Senhor fez com aquele homem. Que ela permaneça. Escreve, Senhor, o nome dela no teu livro, no livro da vida. Que se porventura o Senhor voltar amanhã ou esta noite, que ela possa subir num arrebatamento junto conosco. Dê a ela vitória, força, coragem para permanecer na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: bate palma, dá um abraço forte. Marislaine, parabéns. Oh, maravilha. A Angélica está reconciliando. É obreira da casa do Senhor.
né? Batizada com o Espírito Santo, pregadora da palavra de Deus, já pregou, nós já assistimos ela pregando. Ô benção, o que foi? Você quer aceitar Jesus, meu filho? Quer? Como que ele chama? Levi. Levi, sobe aqui no altar, Levi. Olha o Levi, hein? Levi, olha aqui para mim. Você quer ficar firme com Jesus? Você quer fazer isso que eu faço aqui? Quer? Você acha bonito? Aí, irmão, coisa maravilhosa. Hã? Você tem coragem de usar um terno desse aqui? Tem? Se nós comprar e te dar, você vai usar? Vai mesmo? Que nós quer ver você de terno aqui. Você tem coragem de vir? Quer? Então vem cá me dar um abraço. É o Levi, irmão. Olha aqui. Ah, irmão, aonde Jesus está, as crianças vêm. Quem pode dar glória a Deus? Vamos orar por ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está o Levi com desejo ardente de te servir, Pai. Tantas coisas no mundo, Pai, mas ele escolheu olhar para o Senhor ainda criança. Cuida dele, protege ele, livra ele, Pai, e faça dele um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra. É o que nós te pedimos, Pai, nesta noite, pela vida do Levi, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Senta lá um pouquinho, Levi, lá naquela cadeira ali, ó. Isso, senta aí, pode sentar. Eita, glória a Deus. Vamos orar pela nossa irmã Angélica. Põe a mão na cabeça dela aí, pastor. Aleluia. Glória a Deus, ela está aqui, irmãos. Glória a Deus que o Espírito Santo trouxe ela aqui. Você fez falta e faz falta para nós aqui, meu irmão. Isso é importante para Jesus e para o reino de Deus. Eu sei que há batalhas e guerras que ninguém vê, que você enfrenta, mas o Senhor te ama demais, irmã Angélica. Até que você tentou fugir, apagar, se esconder, mas lá estava o Espírito Santo, quando você acordava e quando você dormia. E o Senhor diz: eu não desisti de você. Assim como eu fui atrás de Pedro, eu fui atrás de você. E estou dizendo: ajuda o pastor Diego a cuidar do rebanho. Ajuda o pastor Diego a cuidar dessas almas que estão chegando nessa casa, que ele vai cuidar da sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está minha amiga, minha irmã Angélica, Pai, cooperadora Angélica, reconciliando com o céu, voltando para os caminhos, assim como aquele filho pródigo voltou, Senhor, e o Senhor colocou um anel de autoridade, umas vestes nobres, sapatos no pé. Faça isso com ela aqui agora, Senhor. Devolva a autoridade para ela, coloque as vestes brancas nela e perdoa todos os seus pecados, Senhor. Que o Senhor firma ela, que não seja a voz do pastor Diego, a mão humana, mas que seja a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça ela hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Parabéns, minha amiga. Vamos trabalhar, isso é importante. Dá um abraço, pastora Nela. Como que você chama, benção? Daniela. Está aceitando e reconciliando. Ô glória, mais uma que está aceitando Jesus aqui nesta noite. É o poder da palavra, irmão. Ramanabia, Ramanabia, Lai, Ramanácia. Põe a mão no coração dela, pastora Celina. Há um grande vazio aí dentro, que vai ser preenchido com a presença do Criador. Jesus está aqui para mudar a tua história. Essa mulher já sofreu muito, já chorou muito, já foi rejeitada, abandonada, mas o Senhor estava lá, mesmo sem ela entender, mesmo sem ela compreender. O Senhor estava lá guardando a alma dela, livrando a vida dela. E chegou a hora dela servir Jesus Cristo. Chegou a hora dela trabalhar pelo reino de Deus. Vamos orar por ela. Estende a mão para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Daniela, que está aceitando o Senhor como o seu único, suficiente Salvador da sua alma.
Perdoa todos os pecados, Pai. Dê a ela força, que todo mal que luta contra a vida dela seja repreendida. Em nome do Senhor Jesus, que todo espírito seja repreendido agora. Meu Deus, dê a ela força, ânimo, coragem para permanecer. O Senhor chamou, escolheu ela e chegou a hora, Pai, porque está chegando a hora da tua vinda. Escreva o nome dela no teu livro, Senhor. Que se porventura a tua trombeta tocar agora, ou tocar pela manhã cedo, ou amanhã à tarde, que ela possa subir no arrebatamento junto conosco. Em nome de Jesus, Pai, derrama o teu sangue, fortalece ela em nome de Jesus. Mas Daniela, parabéns, filha. Vamos te ajudar, tá bom? Você vai ficar firme conosco aqui, servir a Jesus. Dá um abraço, pastora Nela. Um abraço de Jesus. Quem pode dar glória? Ô Gui, que alegria, meu irmão, ver você aqui. Família abençoada. Deus deu uma família abençoada para esse negrão. É ou não é? É um homem privilegiado, irmão. Mas está faltando algo na vida dele. Quer servir a Deus. Quem está entendendo da glória? Está aceitando ou reconciliando, Gui? Está reconciliando, irmão. Que alegria, irmão. De verdade. A gente se alegra quando vê uma pessoa voltando para os caminhos do Senhor. Eu fico radiante, meu filho. Esse dia eu tinha passado umas lutas e tinha falado para Deus: Deus, será mesmo que a gente está fazendo as coisas certas? Será, Pai, que nós estamos fazendo a obra do Senhor como te agrada? E eu fiquei 5 dias triste, angustiado, não conseguia orar, não conseguia falar nada. Um pensamento contrário, a opressão, o inimigo me atacando. Aí o pastor William falou: vamos fazer uma campanha, pastor, que Deus vai dar vitória. No primeiro elo da campanha, Deus me renovou e Ele falou para mim: aleluia, eu sou contigo, meu filho. Eu sou com aquela igreja, com aqueles obreiros. Fui eu que escolhi cada um deles. E aqui está o fruto. Quem pode dar glória a Deus? As almas vindo, irmão. Esse é o maior sinal que Jesus está presente. Ninguém forçou, ninguém torturou, ninguém. Foi a presença, a palavra. Quem pode dar glória? Vamos orar por ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está o Guilherme, Deus, reconciliando com o céu, como aquele filho pródigo que voltou para os teus caminhos, Pai. E o Senhor se alegrou tanto. O Senhor abraçou, beijou o filho pródigo. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo uma festa no céu agora. Deus querido, perdoa todos os pecados, derrama o teu sangue, dê a ele força, ânimo para continuar a caminhada, Senhor. Deus, que o mal não consiga atingir mais a sua vida espiritual, e que ele permaneça firme e forte na presença de Deus. Escreva o nome dele no teu livro, Pai. Que se porventura a trombeta tocar hoje ou amanhã, ou daqui 2, 3 dias, que ele possa subir no arrebatamento junto conosco. Dê a ele força, vitória. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A igreja diz. Dá um abraço aqui, meu amigo. Bate palma, igreja. Parabéns. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você é bem-vindo. Glória a Deus. Parabéns, bênção. Ó, pega o número dela. Quem não tem, pega o número dela. Porque falar assim: ah, aceitou Jesus, não é mais nem na cara, não é cuidar de alma, irmão. Ganhei alma. Ganhar alma é conviver no dia a dia, chorar com quem chora. Quem está entendendo da glória pode voltar. Vai, meu filho, que nós vamos te batizar, viu? Parabéns. Parecia que ele era durão, mas Jesus gosta de homem durão. Hã? É ou não é? Esse dia ele foi lá no meu serviço, quase todo dia ele está indo lá cedo. Aí ele nunca fez isso. Aí ele falou: vem cá, pastor, deixa eu te dar um abraço. Aí ele me deu um abraço e falou: te amo. Eu falei: eu também te amo, meu filho. Porque a palavra já está fazendo raiz. Quem está entendendo da glória? Nós vamos batizar ele logo, logo. Quem crê dá glória a Deus. Vai na força, meu filho. Bate palma, povo de Deus.
Não vale a pena servir a Jesus? Tem coisa melhor do que servir Jesus, meu irmão? A melhor coisa que tem é nós estar na presença dele, meu irmão. E tu é um escolhido de Deus, viu? Deus te ama muito, Deus te livrou, te guardou, porque Deus quer ver você aqui junto com a tua esposa, com a tua família. E Ele diz que vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, e você vai ver a glória dele. Quem pode dar glória ao Senhor? Parabéns, viu? Conseguiu. Cadê teu marido? Vem cá. Parabéns, Vaso. Por que parabéns, pastor? Porque Deus vai trazer uma vitória que vai trazer alegria. Pega na mão dela. Parabéns por ter conseguido chegar aqui. Deus vai trazer uma vitória que vai alegrar o coração de vocês. Não saia da presença de Deus. Não é placa que salva, é Jesus. Viu, Iago? É Iago, acompanha a live. É o seu ou a tua esposa? É os dois. Eu falo Iago e aí eu trupico e falo o nome dela. Aí eu falo, meu Deus, eu não sei quem está lá do outro lado, Jesus. Mas é os dois, porque é uma carne só. Quem está entendendo da glória? Fica de pé, filha, nós vamos orar por vocês. Os irmãos podem ficar sentados, nós já vamos encerrar. Mas eu vejo uma fúria do inimigo grande contra a vida de vocês. Toda vez que entra na live